Para as nossas reflexões desta noite, nós vamos utilizar basicamente dois materiais. O nosso livro Bíblia e Homossexualidade, Verdade e Mitos, Oasis Editora. Depois preciso me lembrar, né, de divulgar no final o endereço para que as pessoas, para que os irmãos, nossos amigos possam adquirir nossos trabalhos. E também a Bíblia de Estudo, né, Teologia Inclusiva. Nós vamos usar esses dois materiais, mas eu também quero fazer duas indicações de leitura e ao longo da nossa live eu vou trazer mais dois livros que não são meus, mas que me ajudaram também nessas reflexões e me ajudaram a construir os textos que compõem ali esses nossos trabalhos, tá? Que já foram apresentados aqui. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa jornada aqui no livro de Ruth. Eu creio que todos devem conhecer a história de Ruth e Noemi. É uma história curta, bastante conhecida. Trazendo aqui um rápido resumo, Noemi era casada com Elimeleque, eles saem de Belém e vão para a terra de Moabe, né? Eles têm dois filhos que se chamam Malom e Quilion. Esses dois filhos se casam, então, com duas mulheres moabitas, que são elas Orfa e a outra Ruth. Tá? Isso está no capítulo 1, a partir do primeiro versículo até o versículo 5. Passa-se um tempo, morre o marido de Noemi, Elimeleque. Passam-se mais ou menos uns 10 anos, morrem também os filhos de Noemi, né, que eram casados com suas noras, Orfa e Ruth. E é a partir desse momento que começam os acontecimentos mais importantes para a nossa análise desta noite. Todos nós sabemos, nós que estudamos um pouco das Escrituras, que os nomes das personagens bíblicas têm muito a nos dizer sobre essas personagens, tá? E eu tive o cuidado de pesquisar os significados dos nomes de Noemi, Ruth e Orfa, que é o trio inicial aqui dessa narrativa que nos interessa para essa análise. Noemi significa agradável, encantadora e bela. Ruth significa amiga, companheira. Então, nós percebemos que os nomes dessas personagens têm muito a dizer sobre elas. Por outro lado, nós temos Orfa, cujo nome significa aquela que volta atrás. A presença de Orfa nessa narrativa é imprescindível para identificarmos a natureza do amor de Ruth para com Noemi. Tá? Então, nós temos aqui o encontro de duas mulheres, uma agradável, encantadora e bela, e uma outra mulher amiga e companheira. E nós vamos perceber que os nomes aqui, especialmente o nome de Ruth, ele vai se cumprindo, essas características vão se revelando ao longo da narrativa, bem como o nome de Noemi também, tá? Bom, Noemi decide voltar para Belém. As três estavam viúvas. Todos nós sabemos, né? Nós não precisamos ter um conhecimento profundo da Bíblia, que nas sociedades daquela época, nas sociedades patriarcais das eras bíblicas, as viúvas e os órfãos estavam em uma situação social extremamente desfavorável. Por isso existem os imperativos bíblicos para se assistir, para dar assistência a órfãos e a viúvas. Por quê? Viúvas e seus filhos, que eram considerados órfãos, mesmo tendo mãe, faziam parte, então, ali de uma parcela da sociedade que estava numa situação muito delicada socialmente. Dependiam da bondade dos outros, dependiam da boa vontade das outras pessoas para serem sustentados. Tá? Então, nós temos esse contexto. E é interessante notar, amados, nós vamos ler aqui alguns versículos, para que vocês entendam os laços que se formam entre essas três mulheres. Não há mais a presença de nenhum dos maridos, de forma que, estando apenas as mulheres, elas se apegam umas às outras. Quando nós pertencemos a um grupo socialmente vulnerável e nós estamos em contato com outras pessoas que pertencem a esse mesmo grupo, a nossa tendência é que haja uma identificação. Então, entre Orfa, Ruth e Noemi, formou-se essa identificação, porque as três eram mulheres, as três eram viúvas, as três haviam passado por perdas. Então, elas se unem. Existem laços
de amor fraterno, sim, que unem essas três mulheres, tá? Noemi decide então voltar para Belém. Quando ela decide voltar para Belém, as suas duas noras, Orfa e Ruth, não querem que ela retorne ou querem ir com ela, querem acompanhar a sua sogra, tá? A partir do versículo 8, nós temos o seguinte: disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizestes com os falecidos e comigo. O espaço da mulher naquela sociedade, um espaço de legitimidade para as mulheres, eram dois. Ou elas eram esposas nas casas dos seus maridos, ou elas eram filhas nas casas de seus pais. Não havia um outro lugar que pudesse promover dignidade social para as mulheres naquela época. Tá? Por isso, Noemi, preocupada com as noras, ela pede que elas retornem à casa dos pais, porque é um espaço em que elas podem ter a sua dignidade novamente, né, social. Tá? O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. Quando as beijou, porém, se levantaram a voz e choraram, e disseram-lhe: certamente voltaremos contigo para o teu povo. Versículo 11. Noemi, porém, respondeu: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda filhos no meu ventre, para que vos viessem a ser maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos, porque já sou velha demais para me casar. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido e ainda viesse a ter filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles sem tomardes marido? Não, minhas filhas, porque mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, pois a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Esse trecho aqui é muito importante para a nossa análise. Primeiro, eu queria só abrir aqui um parêntese para falar sobre quantos anos normalmente mais ou menos teria Noemi. Porque às vezes eu vejo algumas ilustrações na internet, quando você pesquisa Ruth Noemi, nós vemos sempre imagens de uma mulher jovem com uma velhinha. Pessoal, Noemi não era uma velhinha. Embora ela fale aqui que já está velha demais para se casar, realmente, para se casar, sim. As mulheres em Israel e até nos tempos de Jesus se casavam muito cedo, por volta dos 12 ou 13 anos. E os meninos também se casavam muito cedo. Então, levando em conta a idade com que mulheres e homens naquela época se casavam, e aqui o texto diz que ela teve 2 filhos, que eles cresceram, se casaram com 2 mulheres, a gente pode inferir que eles se casaram ali por volta dos 15 aos 20 anos, né? Passam-se 10 anos, Noemi teria aí por volta de 45 anos. Então ela não era uma velha, como alguns querem fazer que nós entendamos. Ela era uma mulher de 40, 45 anos. E nós sabemos que não é uma mulher com essa idade, não é considerada uma mulher idosa, tá? Bom, as duas choraram, mas o que acontece aqui? Orfa beija a sua sogra e volta para a casa dos pais, que era um local em que ela teria legitimidade social, poderia novamente se casar sendo uma mulher viúva. Mas acontece algo aqui com a Ruth. Olha o que diz a Bíblia. Porém, Ruth se apegou a ela. São 2 orações que se contrapõem. Uma beija Noemi, desculpem, e volta para sua casa. Porém, Ruth apegou-se a ela. E aí a gente vai buscar o significado, então, da palavra no original, apegar-se. As traduções mais tradicionais utilizam Ruth se apegou a ela, Ruth se apegou a Noemi. No inglês, na King James, nós temos também Ruth cleave into her. Ruth se apegou a ela, Ruth se apegou a Noemi. Mas olha como a NVI, para variar, traduz esse texto. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Mais uma vez, a gente percebe que algumas traduções tentam minimizar o sentimento de uma personagem a fim de eliminar qualquer possibilidade de um amor de natureza homoafetiva.
A NVT me surpreendeu, ela traduziu assim: mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Mas vamos analisar esse verbo no original? Bom, esse verbo no original é o verbo davek, onde nós podemos encontrar o verbo davek em textos paralelos. Nós vamos encontrar o verbo davek, por exemplo, em Gênesis 2:24, que trata da união de um homem com uma mulher. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Aqui nós temos o uso do verbo davek, e serão ambos uma carne. Nós temos também o uso do verbo davek em Gênesis 34:3, com relação, a gente volta ao texto de Siquém e Diná. E apegou-se davek a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça. Então a gente percebe, eu quero também ler o dicionário bíblico de Strong, eu achei bem interessante, quero compartilhar com vocês o que esse dicionário fala acerca do verbo davek. Ele diz o seguinte: significa adesão, chegar-se, permanecer fiel, estar apegado, estar unido, mais chegado. Então a gente percebe que Orfa amava Noemi de maneira fraterna. Tanto é que Orfa deixa Noemi e volta para a casa dos pais. Porém, Ruth se apegou a Noemi. O sentimento que uniu Ruth a Noemi é muito claro por meio do verbo hebraico que exprime a ideia de laços que não podem ser cortados, de uma ligação que não pode ser quebrada, porque existe um propósito da parte dessas pessoas que estão ligadas de permanecerem juntas, tá? Eu gostaria de ler alguns trechinhos aqui dos nossos comentários da Bíblia de Estudo, tá? Vamos lá. No contexto utilizado, significa assumir o papel de uma ligação afetiva que não pode ser quebrada. De fato, o juramento de Ruth e Noemi revela exatamente esse compromisso. Nós vamos ler daqui a pouco o juramento de Ruth, tá? Ela não estava disposta a deixar Noemi. Por isso, o autor bíblico, conhecendo a intensidade e a natureza daquele sentimento, utilizou o verbo davek. A presença do narrador, as palavras que ele utiliza, a seleção dos vocábulos, dos verbos, dos adjetivos, essa seleção é importantíssima, especialmente quando nós consultamos essas palavras no seu sentido original. O texto ele ganha cores. E quando a gente analisa a história de Ruth e Noemi, bem como a história de Jonatas e Davi, nós vamos entender que a compreensão das palavras originais que a Bíblia utiliza, essa compreensão, ela é urgente, ela é necessária, tá? Por exemplo, quando algum leitor lê a versão da NVI, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela, essa tradução retira o significado da palavra original e rouba do leitor a oportunidade de ter contato com um texto bonito, poético, belo, que expressa um sentimento extremamente forte, laços tão fortes que não podem ser quebrados. Vamos continuar? E aí, gente, vem o trecho mais conhecido do livro de Ruth, que está aí no capítulo 1, versículos 16 até o versículo 18. E o que eu acho interessante nesse trecho é que vocês devem saber que muitos casais, muitos casamentos, muitas cerimônias de casamentos nas igrejas convencionais utilizam o texto de Ruth para com Noemi, as palavras de Ruth para com Noemi. Por que que a igreja e os noivos, os amantes, utilizam esse trecho, essas palavras de Ruth para com Noemi? Porque elas traduzem perfeitamente os sentimentos de alguém que quer estar unido a outra pessoa pelo resto da vida. É um dos textos mais lindos da Bíblia e foi pronunciado por uma estrangeira, uma mulher moabita,
E nós vamos falar um pouco sobre a inclusão também no livro de Ruth. Olha só. Respondeu, porém, Ruth: não insistas para que eu te abandone e deixe de seguir-te. É lindo, gente. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth queria estar com Noemi até que a morte as separasse. Olha que interessante, a gente percebe que a célebre frase que é tão dita nas cerimônias de casamentos heterossexuais, até que a morte os separe, também tem inspiração nas palavras que uma mulher disse a outra mulher. Antes de prosseguir, eu gostaria de ler um trechinho do nosso livro aqui, Bíblia e Homossexualidade, Verdade e Mitos, e entender um pouco do propósito de Ruth quando ela pronuncia palavras tão belas e profundas para Noemi. Vamos ler aqui o comentário do reverendo Márcio Retameiro. Na Igreja Católica e nas protestantes históricas usam este texto na íntegra nos votos matrimoniais dos casais heterossexuais. Então, reverendo, antes de nós interpretarmos assim, a Igreja convencional católica e protestante tradicionais, né, já faziam a mesma leitura, né? Isso é muito interessante e isso nos ajuda, inclusive. Olha só, em sua declaração, Ruth sintetiza perfeitamente todos os aspectos que caracterizam um casamento baseado no amor. Primeiro aspecto, unidade de propósitos. Aonde fores, irei eu. 2. Companheirismo na vida. Onde pousares, eu pousarei. Companheirismo na morte. Onde morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Terceiro aspecto, unidade familiar. Teu povo é o meu povo. O próximo ponto, unidade na fé. O teu Deus é o meu Deus. Gente, é ou não é a expressão perfeita de duas pessoas que se tornam uma só? Insistir que as motivações de Ruth denotam apenas amizade é desqualificar a legitimidade do amor ágape, o mesmo que une homem e mulher, como está lá em Efésios 5, 25. Então, essas palavras que Ruth pronuncia para Noemi são palavras que traduzem perfeitamente os propósitos de duas pessoas que se amam. Se essas palavras não traduzissem esse sentimento, elas não seriam usadas em cerimônias de casamento entre homem e mulher. Se vocês acham que nós estamos forçando a barra, existem muitos cristãos tradicionais, heterossexuais, que acham que nós estamos forçando a barra. Então parem de usar esses textos para referendar o sentimento de um homem para com uma mulher. Parem, porque assim vocês estão roubando a história de alguém enquanto caracteriza essa história como abominável e como imoral. Então, antes de a teologia inclusiva fazer uma leitura em que existe um sentimento de natureza homoafetiva aqui nesse trecho, os próprios cristãos, líderes, pastores, padres, em geral, perceberam que as palavras dessa mulher moabita para Noemi são a tradução perfeita do amor que une duas pessoas e elas permanecerão juntas, tá? Vamos falar um pouco agora sobre o contexto da mulher nas eras bíblicas, porque compreender esse contexto é essencial para que a história de Ruth e Noemi faça um sentido no que se refere ao sentimento de natureza homoafetiva. Que fique claro aqui, queridos, eu não estou defendendo que entre Ruth e Noemi houve um relacionamento de natureza sexual, tá? Infelizmente, existe o preconceito de que as relações homoafetivas são baseadas em sexo. As pessoas até dizem, né? Eu amo a pessoa, mas eu abomino as práticas. Existem casais homoafetivos que não fazem sexo.
No entanto, a igreja continua desaprovando esses casais, a igreja tradicional. Existem casais de mulheres que estão juntas que não praticam sexo. Às vezes porque já são pessoas de idade, já estão em um período em que o sexo não faz mais parte, naquele momento, do relacionamento. Então nós não estamos defendendo aqui, ainda que houvesse acontecido o relacionamento sexual, isso também não diminuiria em nada esse relacionamento. Nem o de Jonatas e Davi, nem o de Ruth com Noemi. Tá? Então, vamos entender uma coisa: o amor é atemporal, o amor é universal. Ele está presente desde que o mundo é mundo, e nas páginas das Escrituras não foi diferente. Assim como a história de Ruth para com Noemi também trazem essa afirmação para as mulheres que são lésbicas, para uma mulher que ama outra mulher. E o componente sexual não precisa estar presente para que esse relacionamento seja considerado de natureza homoafetiva. O amor já basta para que duas pessoas estejam juntas em um só propósito, na mesma fé, como nós lemos aqui nessas reflexões do nosso livro Bíblia e Homossexualidade. Vamos continuar então falando aqui mais uma vez do voto de Ruth para com Noemi. A motivação suprema de Ruth era estar ao lado de outra mulher, não só em vida, mas também na morte. Onde Noemi fosse sepultada, Ruth também queria ser sepultada. Então, esse davek, esse ligar-se aqui, ele significa exatamente isso. Duas pessoas que querem estar juntas de maneira supracircunstancial. O amor de Ruth para com Noemi era um amor supracircunstancial. Estava acima de qualquer circunstância, tá? Seu voto revela as intenções de alguém que deseja estar ao lado de outra pessoa pelo resto da vida. E nós vamos entender que Ruth permaneceu com Noemi. Professor, mas Ruth não se casou com Boaz? Sim. Naquele contexto, como nós já explicamos no início, uma mulher só tinha legitimidade social se ela estivesse ou como esposa na casa do seu marido ou como filha na casa de seu pai, tá? Ana Esther diz o seguinte: a ideia da homogeneidade diminui a existência homoafetiva unicamente ao sexo. Exatamente, Ana. Então é importante ressaltarmos que os relacionamentos homoafetivos, eles não estão baseados em uma prática sexual, como muitos dizem. Eu amo o pecador, mas abomino o pecado, abomino a prática. Cuidado, não vamos reduzir os relacionamentos das pessoas homoafetivas a práticas sexuais. Isso é desumano. Bom, por isso o juramento da Moabita se encaixa tão perfeitamente em cerimônias matrimoniais. Ele é a tradução perfeita do amor que une duas pessoas. Então, se você ama uma outra pessoa e você lê as palavras de Ruth para Noemi, imediatamente há uma identificação, porque o amor é um sentimento universal, é um sentimento atemporal. Bom, para refletir, eu vou ler aqui um trechinho que nós colocamos na Bíblia de Estudo. É muito contraditório que os cristãos convencionais condenem o amor entre mulheres quando eles mesmos o validam toda vez que utilizam as palavras de Ruth para transmitir o que sentem em termos de compromisso matrimonial. Quando acusam cristãos inclusivos de forçar determinada interpretação à história de Ruth e Noemi, os cristãos convencionais se esquecem de que há décadas são eles que têm confirmado a natureza desse amor. Então, antes de nós, inclusivos, defendermos essa interpretação, essa leitura, essa compreensão, os cristãos convencionais, já faziam isso, antes mesmo de nós. Bom, a inclusão no livro de Ruth é um outro aspecto muito importante. Por quê? Quando a gente lê lá em Deuteronômio, capítulo 23, se não me engano, os moabitas eram um dos povos que estavam banidos da congregação do Senhor. Eles estavam proibidos de se misturarem ao povo de Deus. Mas aqui a gente encontra uma história em que uma mulher, ela consegue romper as barreiras culturais, as barreiras, os tabus religiosos para fazer parte do povo de Deus.
Então a gente entende, alguns estudiosos inclusive dizem que o livro de Ruth ele foi escrito para combater a prepotência de religiosos exclusivistas que acreditavam que Deus era um Deus tribal, que só estava disponível para o povo de Israel. E o livro de Ruth nos mostra o contrário, que Deus é um Deus de todo povo, de toda raça, de toda tribo e de toda nação. E Ruth representa isso. E Ruth, sendo uma mulher, ela tem uma representatividade ainda muito maior. Isso é muito importante, é muito bonito e nós encontramos a afirmação, nós nos identificamos com Ruth, porque um dia também nos disseram que estávamos banidos, que estávamos de fora, mas ao crer em Deus, ao crer em Cristo, fomos incluídos ao povo de Deus. Embora digam que não podemos, a Escritura e a palavra de Cristo dizem que nós podemos e nós estamos plenamente incluídos ao povo de Deus, crendo nesse Deus que não faz acepção de pessoas. Esses mesmos estudiosos dizem que também a parábola do bom samaritano foi utilizada por Jesus para combater a mesma prepotência dos religiosos da sua época que acreditavam que os samaritanos eram um povo inferior e que estava banido da graça e da misericórdia de Deus. Então a gente vê em Ruth e nas palavras de Jesus na parábola do bom samaritano o caráter inclusivo do amor de Deus e do evangelho de Cristo, tá? No capítulo 2, já morando em Belém, né? Ruth, ela começa então a trabalhar. Sendo mais jovem que Noemi, ela então vai para os campos recolher espigas que eram deixadas para trás ou que caíam acidentalmente daquelas pessoas, dos empregados que trabalhavam. E isso era um mandamento, né? Os menos favorecidos, eles tinham o direito de recolher tudo que caísse, tudo que sobrasse de um dia de trabalho em uma plantação no momento ali da colheita. E Ruth, sendo uma mulher que amava Noemi, saiu cedo e foi trabalhar para trazer o sustento, para promover o sustento de quem ela tanto amava. Nós vamos continuando. O versículo 5 nos diz algo muito interessante acerca da figura da mulher nas eras bíblicas. Boaz, ele percebe a presença daquela moça que ele nunca havia visto ali na sua lavoura e ele pergunta no capítulo 2, versículo 5, de quem é esta moça? A quem ela pertence? Isso aqui é muito interessante porque nos mostra que a mulher, ela era considerada uma propriedade do pai, como nós já falamos, ou do seu esposo. E aí ele fica sabendo que aquela moça se chama Ruth, que ela era moabita e que ela estava ali com Noemi, a sua sogra. Ali então tem um diálogo entre Boaz e Ruth. Ele fica sabendo de tudo que Ruth fez para com Noemi, que era uma parenta meio distante de Boaz, mas era uma parenta. E como Boaz era um homem muito benevolente, nós encontramos isso, ele era um homem bondoso, ele então disponibiliza ali o seu campo, ele disponibiliza os empregados, olha, ele diz para os empregados, não repreendam essa moça, deixem que ela colha à vontade, não censurem essa moça. Boaz, ele é um homem muito benigno. Benignidade, entretanto, não deve ser confundida com romantismo. Nós não encontramos aqui no livro de Ruth nenhum tipo de declaração ou de frase que demonstre algum tipo de envolvimento romântico entre Boaz e Ruth. Ele é um homem bondoso, ele é uma pessoa benevolente. E vamos lembrar de uma coisa, era mandamento que órfãos e viúvas deveriam ser assistidos, ajudados pelos que pudessem ajudar. Como Boaz era um homem rico, ele poderia então cumprir esse mandamento e ele cumpria. Quando ele ajuda Ruth, ele ajuda também por causa de Noemi, não é simplesmente por causa de Ruth, porque ele gostou, ele passou a amar Ruth, então agora você é uma das minhas servas. Não. O texto é claro que por causa do que Ruth havia feito a Noemi, Boaz estava sendo então benevolente para com Ruth, permitindo que ela participasse dos momentos de colheita em seus campos.
Vamos continuar aqui. Bom, vamos ver o versículo 20. Disse Noemi à sua nora, aqui depois de um dia de trabalho, Ruth volta para casa, né, para sua casa, para onde está sua sogra, e ali ela conta para Noemi o nome do homem, né, que foi tão benevolente com ela, porque ela volta com muita colheita para sua casa. E ali ela diz para Noemi que o nome do homem era Boaz. E Noemi diz para ela o seguinte: esse homem é parente nosso, um dos nossos remidores. O que é um remidor? Naquela época havia uma lei para proteger as mulheres e também para proteger e dar linhagem a homens que morriam sem ter filhos. E é nesse momento que entra a lei do levirato. E Noemi, muito ciente dessa lei, ela então bola um plano junto com Ruth para conquistar Boaz. Pessoal, não fiquem chocados com o que eu vou dizer. O casamento de Ruth com Boaz foi um casamento arranjado. Isso era muito comum naquela época. Como eu falei, as mulheres só tinham algum tipo de legitimidade se estivessem casadas ou estivessem na casa dos seus pais. Noemi sabia disso. Ruth sabia disso. Noemi deseja que Ruth esteja numa boa situação social. A gente percebe isso. Deixa eu tentar localizar aqui qual é o capítulo. Acho que é o capítulo 3. Exatamente. Depois lhe disse Noemi, sua sogra, minha filha, não te hei de buscar descanso para que fiques bem? Então aqui o que acontece? Noemi começa a agir para proporcionar a Ruth um casamento, a fim de que ela tenha legitimidade social, a fim de que ela tenha um lar, a fim de que ela tenha conforto, dignidade. Eu até anotei aqui algumas palavras que são importantes nesse sentido. A lei do levirato, ela servia para gerar direitos de subsistência, descendência e propriedade. Então, quando Noemi ela tem a ideia de fazer com que Ruth visite Boaz no meio da noite, aqui o Jean Charles está fazendo uma provocação, quero saber mais sobre Ruth e Boaz, risos. É uma passagem um pouco, digamos assim, polêmica, porque Noemi pede que Ruth tome um banho, se perfume, coloque os melhores vestidos e vá à noite estar aos pés de Boaz depois que ele bebesse, estivesse um pouco alto, e ela então se deitaria ali sobre os seus pés. Na linguagem bíblica, muitas palavras são usadas como eufemismos para suavizar algumas questões que estavam relacionadas a órgãos genitais ou ao sexo, como nós vimos nos estudos de Jonatas e Davi. E alguns estudiosos dizem que pés na Bíblia ou coxas pode se referir a órgãos sexuais. Então alguns dizem que a ação de Noemi para Ruth foi uma orientação para que ela estivesse com Boaz sexualmente. O texto ele não dá os detalhes do que aconteceu ali. Noemi diz simplesmente para Ruth, olha, você vai, fica aos pés de Boaz e ele vai te dizer o que você deve fazer. O autor não nos dá detalhes sobre esse momento, mas Boaz ele tem um cuidado de pedir que Ruth volte para casa sem ser vista, sem ser percebida, tá? Vamos ler o comentário do reverendo. Nas sociedades orientais ainda é comum os casamentos arranjados, como nos mostram os filmes, novelas e livros em suas narrativas. Então, a gente percebe aqui, reverendo Márcio, que o que aconteceu, Ruth sendo uma mulher mais velha, mais experiente, ela então trata de fazer com que Ruth se aproxime de Boaz com o intuito, utilizando a lei do levirato, de fazer com que eles se casem. Mas no texto não há o menor sinal de romantismo, de amor romântico entre Ruth e Boaz. Inclusive, a única vez que o verbo amar ocorre no livro de Ruth, o verbo ahav, ele é utilizado em relação do que Ruth sente por Noemi. Ele acorda meio que surpreso de ver aquela mulher ali, ele pergunta quem é aquela mulher, e ela fala, sou tua serva, né, você tem o direito do resgate. A gente percebe que ali
a própria conversa já nos indica que não há romantismo entre Boaz e Ruth. O que há ali, de fato, é um diálogo que mostra o interesse em um casamento que está dentro de uma convenção cultural. Bom, olha só o que diz Boaz. Bem se me contou tudo o que tens feito para com tua sogra depois da morte de teu marido. Como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecia. O Senhor recompense o que fizeste e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. Então aqui a gente percebe que o que Boaz tem com relação a Ruth é um sentimento de bondade, de benevolência, de misericórdia pela situação de viuvez que ela está enfrentando e também a sua nora Noemi. O plano dá certo. E o que acontece então? Começam-se os protocolos para que Boaz tome Ruth como esposa. Existe, porém, um parente que vem antes de Boaz, ele conversa com esse parente, explica toda a situação, né? Esse parente não quer, ele não aceita comprar, digamos assim, a propriedade de Noemi e tomar Ruth por esposa, porque ele se preocupa com a sua herança. A iniciativa que é de Ruth. E a partir da iniciativa de Ruth é que Boaz começa então a trabalhar para concretizar esse casamento. Então, terminando ali os protocolos diante de várias pessoas, como se pedia o protocolo da época, o costume da época, ele diz para o povo: sois hoje testemunhas de que comprei tudo quanto foi de Elimeleque, esposo de Noemi, e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomei por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido na sua herança, para que o nome dele não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Então Boaz explica que ele está comprando a propriedade de Noemi e tomando Ruth como esposa, não é porque ele ama Ruth e está apaixonado por ela, não. O texto é muito claro. Ele diz o seguinte: tomei Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido na sua herança, para que o nome dele não seja desarraigado dentre seus irmãos. Então, o próprio Boaz testemunha que o seu objetivo com Ruth era um casamento. Sim, era um casamento. Eu já expliquei que naquela época o casamento fazia parte da cultura. As pessoas que não eram casadas eram socialmente estigmatizadas. Então, Boaz também se beneficia desse casamento. Finalmente, ele, mesmo sendo um homem de mais idade, consegue também se legitimar socialmente por meio do casamento com Ruth. No início da live eu disse que elas eram amigas. Sim, elas eram amigas. Havia um amor fraterno entre elas? Sim, havia um amor fraterno entre elas. Isso nunca foi negado. Entretanto, quando aparece a figura de Orfa, que mesmo amando volta para a casa dos seus pais, e a figura de Ruth, que amando fica para enfrentar tudo ao lado de Noemi, e o uso do verbo davek pelo narrador, nós percebemos que a natureza do sentimento de Ruth para com Noemi era diferente do sentimento de Orfa. Ambas amavam Noemi fraternalmente, mas o amor de Ruth era um amor que ia além do amor fraternal. Obviamente elas eram amigas, como todos os casais devem ser, né? Todo casamento pressupõe que os cônjuges também sejam amigos. Então, elas eram amigas, sim, no sentido fraternal também. Vamos lá. Bom, acontece o casamento e aqui vem uma das partes mais bonitas desse livro, uma das partes que eu considero mais significativas, quando nasce o filho de Ruth e Boaz. E aqui eu acho muito interessante que o narrador, o redator, ele dá vez e voz às mulheres. Por quê? A partir do versículo 13 do capítulo 4, nós vamos perceber que é um momento em que as mulheres têm uma fala extremamente significativa. E como as mulheres estavam muito mais cientes da sua própria situação,
Eu vejo aqui um pouco do que nós hoje chamamos de sororidade, né? Que é essa união entre mulheres que se protegem em seus direitos, que uma está ao lado da outra, a fim de que todas sejam protegidas, tenham direitos resguardados. Eu vejo isso aqui nesse trecho do livro de Ruth, a sororidade, e também uma expressão que está muito em voga atualmente, que é o lugar de fala. Aqui o autor ele vai dar vez e voz às mulheres da vila. E o que elas falam em relação a Ruth, Noemi e o filho é muito significativo. Preste atenção. E assim tomou Boaz, versículo 13 do capítulo 4, a Ruth, e ela lhe foi por mulher. Ele a conheceu e o Senhor permitiu a Ruth conceber e ela teve um filho. Então Ruth tem um filho com Boaz. Mas qual é a interpretação, como é a percepção das mulheres em relação ao filho que Ruth tem? Olha só. Disseram então as mulheres a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem remidor, e torne-se o seu nome conhecido em Israel. Ele será restaurador na tua velhice, na tua vida, e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, Ahav, o deu à luz, ela te é melhor do que 7 filhos. Percebam que aqui as mulheres, elas concentram as suas palavras em Ruth e Noemi. Elas dizem que Noemi agora tem um remidor, né, que lhe foi dado pela sua nora, que a ama, e essa nora é melhor para Noemi do que 7 filhos. Olha como isso é forte, olha como isso é significativo. E Noemi tomou o menino e pôs no seu colo e foi sua ama. Ou seja, mesmo após o casamento de Ruth e Boaz, Noemi continuou fazendo parte daquela família. Elas não se separaram. Ela foi ama daquela criança. Ela começou a cuidar da criança como se fosse o seu próprio filho. E, na verdade, é assim que as mulheres da aldeia interpretam a cena. Olha só. E as vizinhas deram-lhe nome. As mulheres, as próprias mulheres, dão nome ao filho de Ruth. E olha o que as mulheres dizem. A Noemi nasceu um filho. Uai, mas o filho não é de Boaz? Por que as mulheres estão dizendo que nasceu um filho a Noemi? As próprias mulheres daquela vila perceberam que o filho que Ruth tivera também era, por extensão, o filho de Noemi. E esse reconhecimento das mulheres é muito significativo. Queridos, é muito importante que as mulheres tenham voz. E eu vejo isso aqui na Bíblia. Não se sabe quem escreveu o livro de Ruth, mas nós podemos entender que quem escreveu teve uma sensibilidade muito especial para com as mulheres e para com a voz dessas mulheres que normalmente eram silenciadas. Isso é um assunto muito atual e eu pretendo voltar nesse assunto para falar depois do polêmico clipe da cantora Cassiane, tá? Do lugar de fala da mulher e da importância de a mulher ter voz. E chamaram o menino Obed. Então as próprias mulheres, elas dizem que nasceu um filho a Noemi por meio de alguém que a ama, que é Ruth. Elas não falam de Boaz aqui. Boaz não aparece na fala dessas mulheres. O que interessa para elas é o amor de Ruth para com Noemi e o filho que elas tiveram. Um filho que traria para Noemi, na sua velhice, o que significa que Noemi não era velha ainda, tá? Ele seria no futuro. Então, quando ele fosse adulto, sim, Noemi seria uma senhora de idade, mas por enquanto não. Ela, sendo ama, estava presente na família, ela continuou próxima deles. O voto de Ruth não se quebra quando ela se casa com Boaz. Noemi continua fazendo parte da sua família. E o que é mais interessante aqui nessa história, queridos, é que Obed, que é o filho de Ruth e Noemi, segundo as mulheres, ele era o pai de Jessé, que era o pai de quem? De Davi, que nós já mencionamos aqui. E quem escreveu o livro de Ruth sabia quem era Davi, porque quando ele menciona, este é o pai de Jessé,
pai de Davi é porque ele conhecia, o redator conhecia quem era Davi. Então a gente percebe que uma mulher moabita foi incluída ao povo de Deus. Tem muitas lições no livro de Ruth. Além do amor incondicional, supracircunstancial, que a uniu a Noemi, nós temos também aqui um caráter plenamente inclusivo do amor de Deus. Márcio Retameiro, o reverendo, está dizendo, árvore genealógica de Jesus, que lindo é ver a soberania de Deus. Então, Ruth está presente na genealogia de Jesus, Davi também está presente na genealogia de Jesus. É interessante ver que a própria genealogia de Jesus é inclusiva, né, reverendo Márcio? Então, queridos, quanto mais nós descobrimos essas verdades das Escrituras, mais nós amamos esse Deus que trabalhou de forma tão poderosa para que hoje nós pudéssemos ser também o seu povo. Então a história de Ruth e Noemi, além de ser uma belíssima história de amor entre duas mulheres, é a história do amor de Deus para com aqueles que a religião exclui, para aqueles com os quais a religião tem uma atitude de marginalizar, de discriminar, de deixar de lado. Então o livro de Ruth ele funciona como se fosse o João 3,16 do Antigo Testamento, porque ele mostra que com Deus não há acepção de pessoas. Amém, queridos? Havia muitas outras coisas para serem ditas, mas aí eu novamente vou deixar a indicação do livro Bíblia e Homossexualidade, Verdade e Mitos. Como eu posso adquirir esse livro? www.oasiseditora.com.br. Outras reflexões também podem ser encontradas na Bíblia de Estudo Teologia Inclusiva no mesmo endereço, www.oasiseditora.com.br. Amados, eu quero agradecer a companhia de vocês mais uma vez nesta noite. Eu fico muito feliz com todos os feedbacks. Tamar também, né, reverendo Márcio? Eu quero falar dessas mulheres, inclusive está no meu coração falar sobre Jesus e as mulheres. E isso, naturalmente, vai incluir a genealogia de Jesus. Então a gente vai passar por Tamar, vamos passar por Ruth novamente e outras mulheres que também fazem parte desse evento tão importante que é o nascimento de Jesus. Maria e outras mulheres que também trabalharam no ministério de Jesus e de que forma Jesus incluiu essas mulheres ao seu ministério e qual a perspectiva de Jesus com relação às mulheres. Muitos têm usado a Bíblia para oprimir mulheres, para calar as mulheres, mas nós vamos entender que Jesus ele não caminha nessa direção. As mulheres que se encontraram com Jesus, a samaritana, Maria Madalena, elas se tornaram missionárias, elas se tornaram mensageiras da palavra de Jesus, testemunhas da ressurreição, testemunhas do encontro com o Messias, como foi o caso da samaritana. Então essa história de mulher calada, de mulher silenciada, de mulher que suporta tudo, que é inferior ao homem, essa história não vem de Cristo. Essa história vem de interpretações equivocadas, machistas, misóginas das Escrituras. E nós estamos aqui, como tantos outros, para desfazer esses equívocos e mostrar que em Cristo não há homem nem mulher, não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, mas todos nós somos um em Cristo. E a gente continua na terça-feira que vem, nós vamos para o Novo Testamento, continuando no tema homoafetividade na Bíblia, vamos falar do centurião, que teve o seu servo curado por Jesus. Mas, professor, até aí tem homoafetividade? Eu te convido a refletir comigo no que diz as Escrituras. Gente, antes de terminar, os livros que eu falei que ia deixar como dicas, né? Deus nos fez livres. Esse livro está disponível na Metanoia, na loja da Metanoia, editora. Foi escrito pelos reverendos Jeff Miner e John Tyler Connolly, reexaminando a evidência bíblica nas relações homoafetivas. Esse livro me ajudou também a compreender um pouco mais a história de Ruth e Noemi, assim como de Davi e Jonatas. Outro livro que eu quero deixar como dica, Nossa Tribo, da reverenda Nancy Wilson. Inclusive fez aniversário semana passada, 70 anos. Esse livro é fantástico. Recomendo muito a leitura desse livro.
Tá? Existem outros também, mas hoje eu quero destacar esses títulos. Também está disponível na loja da Metanoia Editora. Tá? São dicas, você que quer enriquecer os seus conhecimentos, são autores dedicados que estão aí com essas publicações para nos capacitar no conhecimento das Escrituras e também nos trazer esse sentimento tão bom que é o sentimento de afirmação. Sabemos que somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, por Ele somos amados, Ele enviou o seu Filho por nós também e nos incluiu ao seu povo. Queridos, um abraço a todos, eu aguardo vocês aqui na próxima terça e meu muito obrigado a cada um que dedicou aí esses minutos para nos assistirem nessa terceira live, né, dessa série Uma Afetividade na Bíblia. Um grande abraço, que Deus abençoe cada um de vocês.